Eu sou a Maria Klim, eu sou neuropsicóloga e dedico a minha vida a estudar o comportamento humano, especialmente a ansiedade, porque eu tenho uma história com ansiedade. Eu sofri por mais de 20 anos com o transtorno do pânico, até um belo dia que eu consegui olhar para o pânico como um mestre e não como uma maldição. Esse talk aqui se chama Ansiedade Sem Mistério, Compreender para Transformar. É um talk exclusivo, ele inteiro é exclusivo para o meu grupo aqui, a comunidade do Guiança Genuína. Lá nas minhas redes vão ter algumas partes, mas só você vai conseguir acessar ele inteiro. Então, vem comigo, é sempre uma honra te ter aqui. Recentemente eu fui gravar para a SIC, é uma televisão aqui de Portugal, ao vivo, para falar sobre o meu livro, esse livro aqui se chama Guia do Autodomínio, e claro que eu ensino dicas para viver e conviver com a ansiedade de forma funcional. Enfim, estava lá, na hora que eu sentei na cadeira, meu coração começou tum, 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 acelerou. E aí eu pensei, que lindo, né, Maria? Você, psicóloga, especialista em ansiedade, vai a uma rede nacional falar sobre ansiedade e tem uma crise de ansiedade. Enfim, essa entrevista está disponível, dá uma olhadinha lá, porque ela até ficou engraçada, porque no final eu engasguei, estava nervosa, mas fez graça. A vida real faz graça e rende boas histórias. Eu vou começar aqui pelo mais importante, que é simples como tudo que é mais precioso nessa vida. Ninguém morre de crise de ansiedade. Isso mesmo. Então, se você que está me ouvindo está passando por um momento muito desafiador, porque eu sei bem o que é isso, saiba, tatua na sua alma. Sabe como a gente faz com uma criança, que a gente coloca o nosso telefone e canetinha aqui na pele, caso ela se perca num parque de diversões? Faz isso na sua alma. Esse é um mantra poderoso, que eu inclusive ensino para os meus pacientes. Ninguém morre de crise de ansiedade. Só que o ser humano, ele é complexo. Nós tentamos controlar o incontrolável e brincamos de ser Deus. Além disso, nós subestimamos o quanto o caos externo acalma o caos interno de quem está em sofrimento. Isso é um tanto confuso, porque a vida começa aonde a nossa zona de conforto termina, isso é verdade. Mas isso não significa que você vai fazer tipo a dança da chuva chamando o caos. Não. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Elas são caras. Nós temos muitas vozes dentro de nós, vozes que falam aqui dentro. Isso não é coisa de maluco, tá? Atestado aqui pela psicóloga. Eu também escuto vozes. São as nossas estruturas mentais. Uma dessas estruturas nós chamamos de estrutura sabotadora. É uma estrutura de defesa, sim, mas é uma estrutura poderosa que nós não devemos subestimar. Por quê? Porque ela ocupa um espaço interno muito grande dentro da nossa mente. Faz um triplex aqui dentro de nós. E por que ela é importante, ela é poderosa, mas temos que ter algum certo cuidado. Por quê? Essa estrutura, ela é sabotadora no sentido de que ela quer que nós permaneçamos ali no mesmo lugar da criança, um lugar seguro. Só que quando nós estamos dentro da concha, fazendo uma metáfora, você já deve ter ouvido fazer essa metáfora antes, ali dentro da concha é confortável, é seguro, é quentinho, mas ali nós só podemos crescer até onde a parede da concha permite. O que significa isso? Significa que para viver de verdade nós temos que nos aventurar. É verdade. O viver de verdade é uma aventura. É sair desse lugar seguro, garantido e não se render
a essa estrutura interna do conforto que nos sabota muitas vezes. Nós somos um grande palácio, com muitos quartos. Alguns desses quartos nós conhecemos, outros nós não conhecemos. E o mundo que a gente veio verdadeiramente construir esse nosso palácio. Claro que se sobrar tempo, nós podemos construir um mundo melhor externo, mas nós não temos como fazer isso se não nos conhecermos primeiro. O maior pecado que nós podemos cometer é deixar essa vida no dia da morte e se dar conta de que não se conheceu quase nada. Eu nem digo se conhecer inteiro, porque isso é impossível. Estamos em construção e o tempo que nós ganhamos aqui de presente, esse milagre da vida, é breve. Mas devemos sim conhecer o máximo de quartos possíveis desse nosso palácio. Como nós fazemos isso para conhecer o máximo de quartos possíveis para nos conhecer? É experimentando. O viver é o experimentar. O Antônio Machado, que é um poeta espanhol que eu gosto muito, ele diz: o caminho faz-se ao caminhar. É isso. A vida acontece vivendo. A vida, no seu ápice, ela é vivida com a postura da criança do budismo, onde nós olhamos tudo como se fosse a primeira vez. E de fato, é a minha primeira vez aqui como Maria. Então a criança, nessa postura que o budismo nos ensina, ela olha para o mundo com graça. Tudo faz graça. Então, por que nós não podemos manter esse olhar curioso e mágico da criança? Essas nossas estruturas internas, elas têm diferentes idades, maturidades, sabedorias. Então, é muito importante que nós aprendamos a alimentar as partes certas de cada estrutura. É isso que eu ensino nos meus cursos, que eu trago nos meus livros. Esse aprendizado, esse amadurecimento psíquico para, em primeiro lugar, nós nos conhecermos. A criança que mora dentro da gente, ela tem curiosidade. Isso é fantástico. E a gente deve sim alimentar esse aspecto da nossa criança, a curiosidade. Isso não tem nada a ver com idade. Nós podemos ser um idoso curioso. O idoso curioso, ele tem muito mais vida, mais prana, mais libido do que um jovem que não tem essa mesma postura. Mas não dá para alimentar só a nossa criança interna. Por quê? Porque a criança não tem a maturidade necessária para lidar com os desafios da vida. Para isso, ela precisa do adulto, que também mora em nós. Esse nosso adulto é a estrutura interna que viveu mais do que a criança e, com isso, tem mais experiência. Se eu esqueço de dar voz para esse aspecto, eu corro o risco do pânico generalizado. Até porque, se eu não olhar para os meus medos, eu sou tomada pelos medos dos outros e tudo vira meu. A criança, ela não sabe colocar esse limite, construir essa borda, a margem entre o que é meu e o que é do outro. É o adulto quem precisa fazer isso. Aliás, é o adulto quem precisa ensinar o limite para a criança. É o adulto que diz: basta, você já comeu doce demais, você já brincou demais, agora é hora de dormir, de estudar, de tomar banho, de cuidar do seu palácio. Esse é um ensinamento do adulto. Por quê? E por que é importante a gente aprender os limites, né? Porque sem limites eu vivo simbiótico com o outro. E eu acabo por tendo medo, né, de olhar para os meus pequenos pânicos, eu acabo me comparando. Eu acabo muito simbiótico com essa vida externa. E essa questão de se comparar é muito importante. A gente cai nessa armadilha, não importa a nossa idade, todo mundo hoje cai, que é a armadilha de se comparar, de comparar a nossa vida real
né, que tem filho que chora, que tem cansaço, que tem, enfim, vários papéis, com uma vida editada do outro. Uma vida que parece perfeita, mas é só uma aparência. Por quê? Porque aquela vida não é real. Um outro aspecto interessante quando a gente pensa sobre o real são as fobias. Toda fobia é o medo de morrer. Você sabia disso? Qualquer fobia fala ali no seu íntegro, né? no seu coro, no seu centro sobre o medo de morrer. Só que esse medo de morrer, ele é grande demais, ele é muito subjetivo. Então eu preciso dar uma margem para ele. Por isso que toda fobia é sobre o medo de morrer contornado. Por exemplo, a aerofobia é o medo de voar. O que a gente faz, né? O que acontece dentro de nós quando uma pessoa que tem medo de voar começa a sentir essa fobia? A diferença de um medo para uma fobia é quando aquele medo ele se torna tão grande, que ele nos paralisa e causa sofrimento, às vezes até mesmo de pensar sobre ele. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem medo de voar, o que ela faz? Ela coloca todo o medo da morte no avião. Então, ela faz uma simbiose da morte com um avião, um paralelo. E a estrutura interna dessa pessoa acredita que se ela não voar, ela não vai morrer nunca. E assim se torna eterna. É claro que essa estrutura é mais amadurecida, porque ela já consegue dar um contorno, mas ela ainda não é um adulto. Digamos que é uma estrutura adolescente, porque ela já consegue fazer isso, mas por não saber muito bem como fazer isso, ela perde a mão. Mas não tem jeito. A gente tem que passar por todas as fases, por todas as instâncias, da criança ao adulto. Nós temos que fazer esse percurso do amadurecimento das nossas estruturas mentais. Passar pela instância da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. Depois isso continua. E quando nós chegamos ali nesse ponto que eu quero trazer para vocês, do adulto, no meio do caminho, inclusive uma curiosidade, o Jung dizia que a vida só começa aos 44 anos. Antes disso, nós estamos só nos preparando. Então, eu acho isso divertido porque nunca é tarde. Então, quando nós chegamos ali, nesse meio do caminho, não pense que tudo são flores, que é perfeito. Claro que não. Nós estamos em construção até o dia da nossa morte. O adulto tem aspectos que não devem ser alimentados, porque ele tem muito medo, por exemplo. Claro, também tem um outro aspecto que aí ele é interessante do ponto de vista psíquico, até a gente conseguir ultrapassar isso. Mas por muito tempo da nossa vida, nós temos muitas violências internas. Só que as pequenas violências, elas são importantes porque elas nos salvam das grandes violências. O que significa isso? As pequenas transgressões que nós cometemos, muitas vezes, contra nós mesmos. Um cigarro, um álcool em excesso, dirigir em alta velocidade, tudo isso é transgressão. E por quê? Porque nos tira milésimos de segundos de vida. Isso fala da nossa pulsão de morte, como Freud trouxe e ensinou pra gente. Essa parte nossa que brinca com o fim, ela existe dentro de nós e ela também cumpre a sua função. Sem ela, nós não teríamos a coragem de errar, de ousar, de enfrentar a vida, de sair da concha. Psicólogos são seres humanos, nos sentimos sede, tudo isso, gente. Eu adoro quando me falam, nossa, você é psicóloga, você deve ter um superpoder de ler a minha mente. É claro que eu fui treinada para perceber o comportamento,
Mas é importante que vocês olhem para mim e para todos os profissionais de saúde como seres humanos. Então, desculpa a minha pausa aqui, mas eu estava falando da pulsão de morte. Essa pulsão de morte, ela é uma força contrária àquela estrutura de defesa que nós falamos há pouco, que nos quer dentro da concha, protegidinhos. Então, todas as estruturas que nós temos são necessárias, como o ego. Tem muita gente que demoniza o ego. A gente não precisa fazer isso. O ego nos permite estar aqui nesse mundo e não enlouquecer. Agora, a nossa vida não precisa ser conduzida, guiada por essa estrutura do ego. Claro, nós temos que saber dar voz à nossa estrutura mais elevada, que é o self, que é essa estrutura que eu chamo de partícula divina em nós. É com o self que nós conversamos em oração. O self, ele é muito mais sábio do que a estrutura terrena do ego. Então, de novo, como adultos, é importante que a gente saiba alimentar as vozes internas mais sábias e que a gente entenda que essa conversa, essa oração, ela deve ser feita com a nossa estrutura mais elevada, que é o self, e não a nossa estrutura mundana do ego, que é também necessária, mas não pode ser a nossa conselheira. Até porque o ego, ele tem muito medo. Ele sabe que ele vai deixar de existir a nossa morte. Ele tem muito medo de morrer. E por medo de morrer, ele vai te colocar dentro da concha. Por quê? Porque ele sabe que dentro da concha é muito mais seguro. Claro! E ele teme, porque ele sabe que o dia que o seu corpo morrer, ele morre junto. O self não. O self, ele é eterno. Ele não morre. Ele não tem medo de morrer. É o self que arrisca fazer da vida uma aventura. E é importante que a gente se atente a perceber qual estrutura interna está conversando conosco. Se alguém te promete uma vida sem ansiedade, essa pessoa só vai conseguir te entregar isso se ela te der um tiro no peito, te matar, ou se ela te anestesiar. Ela te drogar tanto que você não vai sentir nem ansiedade, nem alegria, nem nada. Então não vale a pena. Esse permitir-se viver a vida é sobre isso. A construção do nosso castelo só acontece se a gente se permite sentir o bom e o ruim. Que, aliás, esse bom e o ruim é uma valoração que nós damos binária e super errada. Porque nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom. Nós temos essa mania humana, infantil, né, de compartimentar as coisas em polaridades. Mas tem emoções que são consideradas ruins, que do ponto de vista psicológico são verdadeiros presentes. A frustração, por exemplo, nos fortalece. Muitas pessoas me perguntam: mas Maria, como é que você conseguiu transformar a sua vida desse jeito? Você sofreu por décadas e aí um dia acabou? Como é que você conseguiu sair? Foi assim? Gente, nada é assim. Claro que não foi assim. Foi o trabalho de uma vida inteira. Eu posso dizer para vocês que a primeira coisa a se fazer quando se está em sofrimento é parar. Se nós estamos dentro de um buraco e continuamos a cavar, isso não vai dar certo. Vamos afundar cada vez mais. Então, eu parei de cavar. E aí, eu fui chamar o meu adulto. Nós não conseguimos sair do buraco sozinhos, né, puxando a nossa cabeça. Isso não existe. Nós precisamos de um outro. E esse outro, ele pode ser muito bem um outro aspecto nosso, uma estrutura interna que mora em nós, mas que é mais preparada. E nessa conversa com o meu adulto,
eu entendi que o pânico era, na verdade, o meu grande mestre, cumprindo a sua missão de me mostrar que algo precisava ser transformado na minha vida. Eu não tive alguém que reunisse tudo isso que eu trago aqui, que eu trago nos meus cursos, nos meus livros, e por sentir a necessidade de algo simplificado, eu simplifiquei. Então, eu trago para vocês uma construção da minha vida pessoal e profissional. Eu espero estar facilitando o processo de vocês com isso. Porque esse renascimento não foi fácil. Muitas quedas aconteceram no caminho. No começo, uau! Descobri que eu não sou ansiosa, que era só um estado transitório, então a ansiedade nunca mais vai me visitar. Não. Inocente que eu fui, como somos imaturos. E é tão interessante que quando a gente começa uma nova vida, a gente imagina que ela vai ser nova a vida toda. Eu também pensei isso. Mas mesmo depois de transformar o pânico em mestre, eu tive encontros com a ansiedade. Eu tenho até hoje. Comecei aqui contando para vocês há pouco tempo essa minha gravação na SIC. E é claro que a ansiedade me visita, o medo também. Tem dias que eu estou melhor, outros que eu estou pior, porque a vida é impermanente e nós somos vida. Então, somos impermanentes também. Só que eu aprendi a ser amiga de mim mesma, de reconhecer os meus gatilhos, de me colocar limites, de entender que tudo é ensinamento e faz parte da vida. Quem não vive isso é quem se submete a uma vida lá dentro da concha, e eu acho que é um grande desperdício. Se nós estamos aqui para construir o nosso palácio interno, isso é feito através da troca com o mundo, então vamos se jogar, mas com segurança. E qual é essa segurança? Se joga, mas tenha uma rede. O corpo é uma rede de apoio muito poderosa. Seus amigos, familiares, nem sempre, né? A família às vezes causa até mais dano, mas em algumas famílias sim, pode-se contar com uma rede de apoio. Um terapeuta, um professor, um mestre, eleja a sua rede de apoio. As pesquisas já nos mostram que os idosos que vivem mais são os idosos que têm uma vida social ativa, que trocam com a vida, que dançam com as emoções, que saem da concha. Então, vamos experimentar, vem o que vier, sem querer controlar o que pode ou não vir. Uma vez eu ouvi de um amigo querido, padre, uma frase que transformou a minha vida. Ele dizia assim: se você soubesse todas as possibilidades, todos os caminhos possíveis para a sua vida, como Deus sabe, como o nosso self sabe, você escolheria exatamente o que está vivendo. Ao controlar, nós perdemos a mágica. Nós encolhemos porque fazemos escolhas baseadas no medo, não no amor. Pensa, faz uma reflexão honesta com você mesmo. Você tem andado encolhido? As suas escolhas têm sido feitas a partir do amor ou do medo? Porque eu espero mesmo do fundo da minha alma que algo se transforme em você hoje, a partir desse nosso encontro. Agora, se vocês toparem essa aventura, se vocês toparem experimentar a vida, saibam que vocês estarão sujeitos a desafios, porque estarão sujeitos ao sentir. Mas até com relação ao sentir, que é desafiador, aos traumas, nós podemos mudar o nosso ponto de vista. Toda vez que nós mudamos o nosso ponto de vista, um milagre acontece. E o milagre pode acontecer todo dia nas nossas vidas.
O milagre pode acontecer aqui hoje, aqui com você. Um dos milagres mais potentes da minha vida foi quando eu entendi que o pânico não era uma maldição, que ele era, na verdade, uma grande sorte. Quando nós entendemos que os traumas são oportunidades de ajustes de foco, está aí mais um milagre. Quando eu tive essa iluminação do pânico ser um mestre, de verdade, eu passei a experimentar a vida na postura da criança. Tem um livro chamado Medo, do Thich Nhat Hanh, que é um mestre ativista budista, ele ensina isso em forma de poesia. E nesse momento da minha vida, onde eu renasci, eu estava lendo esse livro. São as sincronicidades que o Jung traz para as nossas vidas, são os presentes, os milagres. E aí eu consegui parar com a simbiose, né, com a emoção. Eu me desgarrei de mim mesma e eu comecei a me olhar de fora, distanciada. Eu alarguei o espaço da sanidade. A sanidade é um intervalo entre o desafio que a vida traz e a minha resposta a esse desafio. Quanto mais sofrimento, mais simbiótico eu estou, menos sanidade. Então, alguém me buzina na rua, eu já imediatamente estimo essa pessoa. Eu não tenho um espaço, eu não tenho um respiro. Eu alarguei esse espaço de sanidade. Então, no meu livro eu ensino isso. São técnicas que exercitam esse lugar da sanidade. E eu comecei a praticar, a largar a sanidade com essa postura curiosa. A ansiedade chegava e eu recepcionava ela. Seja bem-vinda. Qual é a mensagem de hoje? E o mais incrível, vocês podem experimentar isso, eu falo com propriedade. Quando nós paramos de lutar com as emoções, elas perdem a força. Quando nós paramos, de fazer essa simbiose, a emoção, ela é apenas uma mensageira. Ela traz a mensagem, depois ela pode ir embora, porque ela já cumpriu o seu propósito. Sabe, quando nós olhamos para a parede e tem uma sombra, por exemplo, isso é muito comum, eu tenho até um slide de uma palestra minha que é assim, você olha, aí tem um leão gigante ali, e aí quando você vai olhar para o objeto que faz aquela sombra, é só um gatinho. As crianças brincam muito de fazer sombra com as mãos, isso tem um poder pedagógico nessa brincadeira. Porque a imagem que se forma na fantasia, ela pode ser enorme, assustadora, mas a realidade é que é só uma mão. O pânico é isso, é uma experiência horrível, mas ele não mata. Naquele momento, nós temos a certeza que iremos morrer. Nós acreditamos nos sintomas que o corpo está trazendo. Eu já passei por isso muitas vezes. Eu não podia andar de elevador, eu não podia aceitar um convite sem saber qual era o andar, para saber se eu podia ou não usar salto alto, porque ia ser mais difícil subir 15 andares de salto alto. Eu não viajava, eu não dirigia, eu não entrava em túnel, ponte, nada disso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir, ter a certeza que a gente vai morrer porque o nosso corpo está trazendo isso. Eu sei o quanto é desafiador, mas eu posso dizer que há esperança. Então, quando o corpo está trazendo todos esses sintomas, e aí, o que acontece? A gente passa uma vida inteira tentando fugir daquela experiência. Eu também passei. A gente passa uma vida inteira tentando fugir daquela sombra na parede projetada. Pânico é o medo do medo. O medo do medo dá muito medo.
Nós temos uma experiência marcante, assim, você tem uma experiência marcante, terrível, e uma experiência que você não quer nunca mais ter ela. E aí nós passamos a fazer de tudo para que a gente nunca mais passe por aquela experiência. Nós fazemos qualquer coisa para evitar aquilo, até mesmo deixar de viver. Quanta vida nós não perdemos por medo de morrer. Os vícios falam disso. Quantas anestesias nós usamos só para não pensar na finitude. Só que essa história de não pensar não dá certo. A física já nos mostrou isso. Nada some, tudo se transforma. Se eu disser para vocês agora, não pensem em um elefante rosa, o que vocês estão pensando? Claro que a imagem vem na mesma hora. O que isso prova? Isso é neurociência, isso prova que é muito difícil você anular algo que está aí dentro de você, explícito, aqui na cabeça. É claro que nós temos muitas ferramentas, estratégias de mudar o foco, que são boas, mas isso tudo é paliativo. A cura vem quando nós temos a coragem de nos olhar com todas as nossas sombras. Quando nós temos a coragem no sentido mais amplo, mais profundo da palavra, que é coragir, agir com o coração. O coração é o primeiro órgão a ser formado, isso não é por acaso. Nada na natureza é por acaso. É no coração que ficam registradas as memórias mais antigas, as memórias da nossa alma. Um exercício simples e poderoso, vocês podem fazer comigo agora, se vocês quiserem, isso também é neurociência, quando nós colocamos aqui as mãos no coração. Nós estamos acordando as células aqui, que estão próximas ao coração. E aí, acordando, com esse coração acordado, nós podemos dizer para ele que está tudo bem. Dizer para a nossa criança ela fica aqui. O templo da criança é no coração. Se nós queremos falar com a nossa criança, que é a nossa estrutura mais primária, nós devemos falar com o nosso coração. Então, faz assim, acorda o seu coração e diz para ele que está tudo bem, que você cresceu, que você sobreviveu, que vocês sobreviveram. Tem um exercício que eu ensino, é muito curativo também, que é colocar no protetor de tela do seu celular uma foto sua de criança. E aí, toda vez que você pega o celular, você vai olhar para ali e você vai se ver. E aí você vai dizer, mesmo que mentalmente, não precisa ficar louca, ou louco, falando na rua com o celular, mas fala mesmo que internamente, tudo bem, pequeno, a gente cresceu. Eu, o nosso adulto, dei conta. Você pode brincar agora, você pode ser criança. Deixa que o adulto aqui sou eu. Eu te protejo. Eu te protegi. Com esses exercícios, tem muitos no meu livro, eu vou te ensinando a transformar as sinapses de medo em coragem. Os traumas, eles ficam registrados no coração, não é na mente. Por isso que a terapia, ela é sim maravilhosa para elaborar, mas a cura vem quando a terapia acessa o corpo, quando ela desfaz esses nódulos, as coraças. Então, o terapeuta deve trazer para o corpo, atingir aonde no nosso corpo os traumas estão registrados. Existe sim esse círculo mente-corpo, então a mente acredita que está em perigo e o corpo reage para te proteger. Isso é um ciclo importante, mas também existe um outro ciclo que é pouco falado, que é
corpo-mente. Um corpo traumatizado, ele tem as suas coraças, ele tem pontos de energias que são chakras. A medicina oriental, ela trabalha muito bem isso. Essas energias, elas ficam cristalizadas ali no corpo. O corpo traumatizado, ele é um corpo cristalizado. Quanto mais enrijecido, mais fácil de quebrar. Então, nós temos que trabalhar esse corpo para diluir esses traumas, até para a energia poder fluir. A morte, ela não é oposta à vida, ela é parte da vida. Sabe o que é oposto à vida? A estagnação. Água parada apodrece. Vida é movimento. Nós precisamos que tudo se movimente para assim nós podemos ter uma mente mais sã, porque a mente, ela precisa estar sã. A grande maioria das vezes a mente ela é uma ótima serva, mas ela é uma péssima mestra. Ela é sim uma máquina poderosa em sintonizar com tudo. Então ela sintoniza muito bem com o corpo. Um corpo traumatizado faz o quê? Faz com que a mente adoeça, porque ela quer entrar em sintonia com esse corpo, ela quer acompanhar o processo do corpo e para isso ela adoece, ela quer ser doente com o corpo. Quanto maior o trauma, inclusive, mais eu me separo do afeto. Então, isso acontece nos traumas. Então, o corpo cristalizado é um corpo enrijecido, é um corpo que não tem sintonia, que não conversa dentro de si. Mas em algum momento, essa desassociação ela vai acordar, ela vai te cobrar, ela vai fazer uma força para que você seja de novo. Por isso que o trauma é um ajuste de foco, porque ele faz esse movimento de nos tornar íntegros de novo. Ele nos obriga a iluminar outros aspectos nossos, quartos trancados. E a vida é o que ela é, gente. Nós temos os desafios, só quem não arrisca é quem vive dentro da concha. Eu tenho certeza que se você me segue, se você está dedicando esse tempo precioso da sua vida para essa nossa troca, você não está disposto a viver dentro da concha. Se você então vive fora da concha, a vida é uma aventura fora da concha. E nessa aventura nós podemos desassociar, traumatizar, enfrentar desafios. Mas existe uma força do nosso self, da nossa natureza mais potente de nos tornarmos íntegros. Somente íntegros nós conseguimos cumprir o nosso propósito. Pense no avião. Se falta uma peça, ele não voa. Nós temos que estar íntegros, inteiros. Nosso palácio precisa estar inteiro para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Mas tudo no seu tempo. Deus não tem pressa, o self não tem pressa, a pressa ela é sua. A vida, inclusive, tem o seu próprio ritmo. Ou você aprende a dançar. Tem um programa aqui em Portugal, na Rádio Marginal, que se chama Dance com as Emoções. Fica lá no site da Rádio Marginal, passa 3 vezes ao dia, mas também fica lá, dá uma olhadinha, é bem legal. Então, ou a gente aprende a dançar com a vida, ou nós vamos viver sempre com a sensação de que estamos desajustados, inapropriados, que estamos adiantados ou atrasados. O que tememos? O que é o medo? O medo é a ausência de fé. E a cura está na fé. Não importa se é em Deus, em uma religião,
Perguntaram para o Jung se ele acreditava em Deus, e ele disse: eu não preciso acreditar, Deus é. Eu sei que o nosso ego fica um pouco machucado com isso, mas para Deus, tanto faz se nós acreditamos nele ou não. O self também tanto faz. A cura está na fé na vida, na fé no ritmo da vida. Para viver tem que se ter fé. Para atravessar a rua tem que ter fé. Para comer tem que ter fé. Muitas pessoas morrem engasgadas sozinhas nas suas casas. E nós, temendo o fim do mundo por um desastre natural, temendo sermos abduzidos por extraterrestres, apocalipse e zumbis, quando a morte mais triste vem aqui, vem daqui. Com fé a gente experimenta a vida. E só assim, ao fazer dessa vida uma aventura, nós conseguimos construir o nosso tempo. Eu quero acabar esse nosso encontro com uma história inclusive que eu aprendi recentemente. Eu fui a Roma fazer a peregrinação das portas sagradas. O Papa ele abre um ano a cada 25 anos, nos anos de jubileu. O Papa abre essas 4 portas sagradas, tem mais uma que é uma prisão, mas quando você vai fazer a peregrinação são 4. E aí tem todo um ritual de você deixar para trás o que não te pertence e renascer. E aí eu estava fazendo isso com as minhas filhas, e a minha filha mais velha viu em uma dessas igrejas, uma dessas arquidioceses, a imagem de Santa Escolástica. E eu não sabia quem era Santa Escolástica, ela também não, então ela pesquisou e eu achei muito lindo. Ela é a santa que nós, católicos, clamamos para nos proteger das tempestades, dos raios. Ela é também a irmã gêmea de São Bento. São Bento ia visitar a sua irmã uma vez ao ano. E nesses encontros eles falavam do espírito. Em uma dessas visitas, Santa Escolástica pede para São Bento para ele ficar mais um pouco, mas ele se nega. E aí ela rezou, mas ela rezou com tanta fé, que as preces dela foram atendidas. Veio uma tempestade tão forte que São Bento não pôde ir embora. Dias depois, Santa Escolástica morre. E São Bento relata que viu a sua irmã indo aos céus como uma pomba branca. E ele diz também que as orações de sua irmã foram atendidas porque foram feitas com fé e com amor. O amor. O amor é a instância suprema. Na química, para formar uma molécula, nós vamos colocando ali átomos, até um limite máximo de átomos que aquela molécula suporta, senão ela explode. Toda vez que nós atingimos esse limite máximo, nós usamos o prefixo per. Permanganato, peróxido. Uma coisa pode ser feita ou pode ser perfeita. Se vocês gostaram dessa nossa troca, me acompanha por aqui. Eu trago muitas reflexões. Também estou em construção, mas nessa construção eu acho que é importante a gente dividir, porque, como eu disse, a vida é muito mais linda. Ela só faz sentido quando compartilhada. Então, quero agradecer a vocês. Foi uma honra esse tempo sagrado que vocês dividiram comigo aqui, da vida de vocês. E dizer para vocês que eu fico muito feliz de vocês me convidarem para o tempo sagrado de vocês.